Olá, eu sou a Juliana, enfermeira supervisora de Auditoria de Enfermagem e OPME da Unimed Paranavaí. E eu sou Amanda, enfermeira auditora da Unimed Paranavaí. Nós viemos hoje para mostrar para vocês a importância das anotações de enfermagem para auditoria. Para iniciar a apresentação, nós iremos contextualizar o que é auditoria. Então, a auditoria é um processo de análise de toda a assistência prestada ao paciente. É uma ferramenta que ela não somente avalia os gastos com o paciente, mas também avalia a qualidade da assistência prestada a ele. É muito importante se lembrar que a auditoria ela é baseada em evidências. E o que significa isso? Que o prontuário é a base, né? É a ferramenta para o auditor conseguir analisar todo o processo que foi feito com o paciente. Então, por ele, através do prontuário, é feita a análise para um pagamento justo e também é feita a avaliação da qualidade da assistência prestada ao paciente. Portanto, conforme a resolução do CFM, o prontuário ele é caracterizado por um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. Então, dessa forma, nós conseguimos verificar que o prontuário ele deve conter todos os fatos e acontecimentos que houveram durante o atendimento daquele paciente. Por que dessa importância? Porque existe uma equipe multiprofissional que manuseia o prontuário do paciente, seja a equipe de enfermagem, a equipe médica, nutrição, fisioterapia, e todos precisam saber como está o estado de saúde daquele paciente. E é através do prontuário que eles vão conseguir essa informação. Logo, conseguimos linkar o prontuário com a anotação de enfermagem. Ambos andam interligados. Por quê? Porque a anotação de enfermagem ela é o que compõe o prontuário. Então, todo fato, todo acontecimento com o paciente deve ter registro no prontuário. Ela é a base tanto legal quanto a base para a auditoria. Aqui há uma definição, né, do que é a anotação de enfermagem, conforme o Corém, que fala que é um registro ordenado e sistematizado da assistência de enfermagem prestada, contendo dados pontuais, como os sinais e sintomas apresentados e referidos das intercorrências e respostas do cliente. Registra uma observação. Então, tudo o que acontece com o paciente precisa estar registrado no prontuário. Sabendo da importância da anotação de enfermagem, vale ressaltar que toda anotação que seja de forma incorreta, incompleta, falseada ou inexistente dos fatos que aconteceram com o paciente pode caracterizar como um delito, e isso acarreta punições ao profissional, né, que registrou incorretamente aquelas informações. E isso é baseado tanto pela Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, pelo Código de Ética do Profissional de Enfermagem, pelo Código Penal e pelo Código Civil Brasileiro. Então, esses são alguns exemplos de rasuras que contêm prontuários. Então, com base nesses exemplos de prontuário que nós trouxemos, nós pontuamos algumas regrinhas importantes nas anotações de enfermagem e que são de suma importância para a auditoria também. Então, legibilidade e eficácia, um prontuário com a letra legível e com anotações eficazes sobre o estado do paciente. Cronologia, então, estar em ordem do tempo, de manhã, tarde, noite, ou dia 1, dia 2 e dia 3. Anotações precedidas de data e hora. Então, sempre colocar a data, o horário que está sendo registrado. Isso também é muito importante para a auditoria, porque nós nos baseamos nas anotações de vocês para a devida análise do prontuário. Conter a assinatura e identificação profissional. É importante frisar que apelidos e abreviações dos nomes são inválidos, portanto, deve-se colocar o nome e, se possível, o carimbo. Lembrando que não é obrigatório perante o Corém, então devemos proceder conforme as regras da instituição. Não conter rasuras entre linhas, linhas em branco ou espaços. O prontuário ele é um documento legal.
Então, caso ocorra algum erro, basta colocar a palavra digo entre vírgulas e utilizar tinta que não se possa apagar. Então, o prontuário ele perde a validade quando escrito a lápis, onde qualquer pessoa pode apagar as informações ali contidas. Outras regras importantes, tá? Devem conter observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles já padronizados, de rotina ou específicos. Devem conter a descrição de característica. Exemplo, uma ferida operatória, qual é a característica, qual é o tamanho, se tem secreção, a quantidade, coloração, odor. Não deve conter termos que deem conotação de valor, como muito ou pouco, mal ou bem. Nós devemos sempre anotar de maneira científica. Então, nós devemos substituir essas palavras como, ao se referir a tamanho, por exemplo, como grande ou pequena, devem ser registradas imediatamente após o cuidado prestado, nem antes, nem muito tempo depois. Então, todos os cuidados que nós prestamos aos pacientes devem ser registrados, se possível, assim que efetuados. Sempre marcar a data, horário, profissional executante em exames como ECG. Muitas vezes, no próprio prontuário ficou a xerox de exames como ECG e nós pagamos ele para o hospital. Então, para que esse pagamento seja efetuado, nós precisamos de data e hora e o nome do profissional que realizou. Conter apenas abreviaturas e siglas previstas em literatura. É importante a gente anotar, no exemplo de uma punção que foi realizada em membro superior esquerdo, que nós podemos utilizar a sigla MSE, já que toda equipe multiprofissional entende que essa sigla significa membro superior esquerdo, pois é prevista em literatura. Sempre verificar e anotar se o paciente possui algum tipo de alergia e se faz uso de medicações, se existem comorbidades ou tratamentos prévios. Anotar também se esse paciente nega qualquer item desse que foi citado. Eu gostaria de ressaltar que a Unimed tem alguns programas de gerenciamento de pacientes que podem fazer um atendimento domiciliar, que podem fazer um atendimento humanizado em alguns pacientes, exemplo, idosos, hipertensos, diabéticos, tabagistas, em que ela consegue gerenciar esses pacientes e dar um melhor atendimento. Se atentar ao registro correto dos sinais vitais. Se funcionado, então, qual o dispositivo utilizado, local de inserção, se foi o dorso da mão, antebraço, lembrando também que a gente pode utilizar a sigla quando vamos nos referir ao membro, quantidade de tentativas, motivo de tentativas. É interessante ressaltar que nós precisamos dessas informações para justificar o gasto de material também. Então, quando nós vemos que tem muitos abocates, por exemplo, para fazer uma punção de uma criança, nós buscamos todas as informações no prontuário, se essa criança estava agitada, se essa criança estava desidratada, então todas as justificativas para que tenha sido difícil o acesso dessa criança. Isso é só um exemplo, tá? Motivos de troca ou retirada de punções, se hematomas, extravasamentos, hiperemia, flebite ou vencimento. A checagem das medicações, se foram realizadas ou não, através de símbolos ou o círculo, né, o bolar a medicação que a gente fala, não cumprem os requisitos legais de validação de um documento. Então, por exemplo, nós riscamos o horário da medicação, mas nós precisamos assinar o nosso nome. Ou se bolado, nós precisamos justificar se essa medicação não foi feita, se essa medicação foi negada pelo paciente, se foi suspensa pelo médico, se foi adiantada ou postergada. Registrar por escrito na anotação de enfermagem a não administração ou adiantamento do medicamento e seu motivo. Transcrever os medicamentos prescritos em papéis avulso ou por ordens verbais, para a prescrição original e solicitar a assinatura do médico solicitante. Relatar o uso de oxigênio e outros gases de maneira clara nas anotações ou gráficos. Eu gostaria de frisar que os papéis avulsos, contendo prescrições, não são válidos legalmente, tampouco para auditoria. Então, nós precisamos da prescrição original para justificar o gasto com material ou medicamento, tá? Além da importância legal, há algum outro motivo para todas essas regras? Existem as glosas. Então,
Além de preceitos legais, que definem o correto preenchimento do prontuário do paciente, existem as glosas efetuadas sobre os itens que não são justificados. E o que são glosas? São faturamentos não recebidos ou recusados nas organizações de saúde. Acontecem quando a informação de atendimento que é fornecida pelo prestador não bate com as normas de pagamento pelo plano de saúde. Traduzindo, a glosa é quando o plano de saúde não efetua o pagamento daquilo que foi cobrado. Então, se veio lá um atendimento de pronto-socorro, onde foram utilizados 8 abocates, eu preciso de justificativa para esses 8 abocates, porque eu entendo que, como previsto, para a medicação eu preciso de um acesso venoso, mas que poderia ter sido utilizado apenas um, porque eu pagaria mais 7 unidades. Então, é sempre importante a gente lembrar que tudo aquilo que não é justificado pode não ser pago. Só ressaltando que os materiais justificados, e se dentro de todas as normas, eles poderão ser pagos. As glosas, então, são efetuadas quando não encontramos no prontuário evidências do uso desses materiais, o uso de medicamentos ou até procedimentos. Como já citado, nós trabalhamos com a medicina baseada em evidências, que nada mais é um uso consciente, explícito e crítico da melhor evidência atual, que no caso nós temos o prontuário, integrado com a experiência clínica. Vale lembrar que na auditoria do Unimed nós temos profissionais da área da saúde, então enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos auditores, que possuem uma certa experiência clínica e um conhecimento técnico-científico para poder analisar o prontuário e dizer o que será pago, o que não será, o que é conveniente, o que não é, e os cuidados que foram prestados ao paciente. Como consequência, essas glosas, elas prejudicam as instituições de saúde, principalmente no aspecto financeiro, já que quando acontece a glosa, o hospital arca com os prejuízos dos cuidados que foram ofertados aos pacientes. Então, quando materiais, medicamentos e exames não são checados ou devidamente justificados, ocorrem as glosas, que na verdade são os materiais, os itens, que poderão não ser pagos. É importante também frisar que, além das glosas, acontecem as demoras no pagamento. Então, quando um prontuário chega para a auditoria com algum tipo de inconsistência, nós devolvemos aos prestadores para que façam os devidos ajustes, as correções, as justificativas. Então, se o setor responsável pela correção demora na devolução do prontuário, consequentemente, o hospital demora a receber pelos gastos que teve com os pacientes. Nós sabemos que a enfermagem se desdobra cada dia mais com as tarefas, principalmente frente a esse cenário. Então, nós trouxemos aqui que qualquer semelhança é mera coincidência. Então, nós precisamos mesmo, querendo ou não, a nossa área, ela exige que tenhamos muitos braços para conseguir abraçar e dar conta de todas as tarefas. Então, para concluir a nossa apresentação, nós gostaríamos de agradecer a atenção de vocês, devido à importância dos dados que foram apresentados aqui. E, claro, estamos sempre disponíveis para quaisquer dúvidas. Obrigada!